Boa noite, meus irmãos. Nós estamos no capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Então vamos comentar hoje o item 8, aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas uma e a outra, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasce a incredulidade e a intolerância. Esta situação entre a religião e a ciência, antes havia um conflito, porque o exclusivismo, ou seja, o orgulho de um dos lados, queria estar com a razão. Ou a ciência queria desacreditar a religião, ou a religião não queria caminhar junto com a ciência. E aí ficava um espaço vazio, que onde o homem ou ele deixava de raciocinar o que ele estava fazendo, ou ele ficava com seu coração, vamos dizer assim, sem consolação, sem conforto. Ficava a pessoa queria acreditar, mas não conseguia conforto. E como essas duas têm que andar juntas, se elas não andam juntas, é porque ainda é necessário algumas coisas para que elas possam verdadeiramente ser aliança. Porque quando nós falamos de aliança, nós entendemos que é uma coisa que tem que estar junta, como um casal. O casal se une através das alianças, né, o casamento, para que ambos sigam juntos. Não é desta forma? Desta forma é a religião e a ciência. Eles têm que andar juntos. Vou ler do Livro dos Espíritos aqui, se não me falha a memória, 780. Eu vou deixar a minha amiga Paulinha para ler isso aqui para o seu amigo, seu irmão. 780, você leia. Por favor, 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É uma pergunta, tá, pessoal? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Outra pergunta. Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Resposta. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Outra pergunta. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Resposta. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral,
pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Na Segunda Guerra Mundial, a ciência, ela se serviu do mal. A Segunda Guerra Mundial. Porém, Deus aproveitou esse mal e transformou ele em bem. Porque ao passo que na Segunda Guerra Mundial, o mal feito pelos cientistas do nazismo com o povo judeu, mais à frente, muitas coisas também foram pesquisadas que foram depois utilizadas para os homens, para fazer o bem. Deu para compreender isso, pessoal? Deu para entender? Da mesma forma que a ciência de Hitler, do nazismo, fez o mal com aqueles cientistas ali, com o povo judeu, mais à frente, aquelas pesquisas, aquilo que foi descoberto, depois foi utilizado para fazer o bem. Deu para entender isso? Então vamos adiante. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Isso aqui é o pilar do Espiritismo. O amor ao próximo e a instrução. Essa instrução, ela é necessária para desenvolver a capacidade do raciocínio e o pensamento crítico. Certo? Quando, no Conselho de Nicéia, foi tirado da Bíblia a palavra reencarnação, algumas pessoas reforçam, tá vendo? A Bíblia adulterou. A Bíblia teve uma série de coisas que foram erradas. Eu entendo que a palavra reencarnação foi retirada da Bíblia porque não era o momento ainda de se falar. Isso aconteceria bastante tempo depois, com o advento do Espiritismo, no século XIX. Os espíritos organizam, através de Allan Kardec, consulta os espíritos e organiza uma série de perguntas e respostas, e aí a gente começa a entender o que é a reencarnação. Não caberia na Bíblia, não teria como esse assunto entrar na Bíblia naquele momento. Está dando para compreender isso, pessoal? Está dando para entender isso? Então, a reencarnação é falada mais à frente. Assim como Sócrates, lá atrás, já falava dos conceitos do que seria o cristianismo, da mesma forma que Sócrates falava lá atrás o que seria o cristianismo, eu vou ler aqui na íntegra para ficar melhor. Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Como ele morreu, a morte dos criminosos, vítima dos fanatismos, por ter atacado as crenças tradicionais e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro, o simulacro das formas. Uma palavra por ter combatido os preconceitos religiosos, como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo pelos seus ensinamentos, também como ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, porque os houve em todas as épocas de corromper a juventude, proclamando o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Da mesma forma ainda, não conhecemos a doutrina de Jesus, senão pelos escritos dos seus discípulos.
não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Temos útil resumir aqui os seus pontos principais para mostrar a sua concordância com os princípios do cristianismo. Ou seja, Sócrates, que viveu lá na Grécia, já naquela época, ele já falava dos conceitos principais do cristianismo. Já falava no Deus único. E ele foi assassinado por causa desse pensamento. Então a gente começa a ver, nesses relatos aqui, que a inteligência, a ciência, ela não consegue acompanhar a religião. Por isso há os conflitos. Mais tarde, a própria Igreja Católica fez uma série também de guerras e de conflitos, tentando impor os seus pensamentos, tentando impor os seus dogmas a outras pessoas, a outras culturas. E novamente, em nome do Cristo, que eles acreditavam, houve esse conflito e muitas pessoas foram mortas. Na própria França, no século XIX, já havia uma ideia de muitas seitas, de muitas doutrinas que falavam no materialismo. E mais à frente, Kardec vem trazer uma doutrina que ela é o oposto do materialismo. Então nós percebemos que tem que haver uma junção entre essas duas vertentes. Elas têm que caminhar juntas, pois só assim a humanidade consegue avançar. Deu para compreender até aqui, pessoal? Antes, nós tínhamos um lado que era a razão, ciência, que falava a inteligência, mas que não consolava o coração. A religião consolava o coração, mas sufocava a razão. Antes, o Espiritismo vem descortinar todas essas questões. Então, a religião que consegue andar junto, tanto a ciência como a própria religião, é a doutrina espírita. Ela consegue caminhar junto. Mas aí vocês podem me perguntar, sim, mas as outras religiões? As outras religiões, por mais que a gente aqui não condene nenhum tipo de religião, se vocês forem estudar elas a fundo, vocês vão ver que em algum ponto elas ficam para trás. Está dando para entender isso? Não que esta ou aquela religião seja errada, mas as questões de respostas, as questões de entendimento. Antigamente, as doutrinas, as religiões de matizes africanas, elas trabalhavam com uma ciência que era uma ciência muito popular. Naquela época era normal que as pessoas recorressem a esta religião para tratamentos não só espiritual, mas tratamento físico. E ali eles faziam erva, eles manipulavam ervas, eles faziam rezas, uma série de coisas que funcionava. Mas esse tipo de ciência é uma ciência, vamos dizer assim, até vulgar. A palavra correta não é vulgar, mas é muito simplória. É necessária aquele momento, mas não é uma ciência que ela vai se desenvolver a ponto de funcionar a humanidade.
Deu para compreender isso? É um pouco confuso, mas vocês conseguiram compreender esta ciência que eu estava falando das religiões de matrizes africanas? Você entendeu, Yasmin? Está cansada? Fala alguma coisa aí. Você entendeu? O que você entendeu? Fala alto. Eu quero falar. Marco, entendeu, Marco? Entendeu, Paulinho? Mais ou menos? Então vamos novamente. As religiões de matrizes africanas, as pessoas não procuravam só por questões espirituais, elas procuravam também por questões físicas. Curava-se doenças naquelas épocas. E ali eles manipulavam ervas, faziam rezas e uma série de outras coisas. E essas pessoas eram curadas. Mas esse tipo de ciência é uma ciência muito simplória, é uma ciência que não vai alavancar. A gente não está falando aqui de alavancar. Deu para compreender isso, pessoal? Isso, é uma coisa. Então precisa. Porque alguém pode dizer assim, né? Vamos supor, mas as religiões de matrizes africanas, eles faziam. Sim, faziam. Tinha uma ciência ali? Tinha um conhecimento? Tinha. Mas não é algo que chegasse a alavancar. Elas ficaram. Não. E depois, ali tinha muito trabalho da questão dos espíritos. Mas o homem, ele tem que. Vou pegar, por exemplo, agora a pandemia. Nós vivemos uma pandemia de 2019, ficamos um tempo ali na pandemia. O que ocorreu na pandemia? Ocorreu na pandemia em que as pessoas ficaram isoladas, tiveram que usar máscara, aconteceu uma série de coisas durante a pandemia. A ciência. Muito pouco do que foi dito, que foi usado na pandemia, não era comprovação da ciência. Não é isso? Mas se nós nós entrarmos nesta seara, é muito conflitante isso. Mas a verdade é que tinha muito pouco de ciência ali e muita de ideologia. E por isso que a pandemia de 2019 deixou esse ensinamento para nós. Porque não tem que andar a ciência e a religião, e as religiões, na pandemia de 2019, também sem querer fazer aqui juízo de valores, mas também se acovardaram, as religiões. Porque elas seguiram um protocolo que não tinha uma comprovação científica. É assim, dona Marta? Eu estou falando errado. Eu não acredito que sim. O irmão Lúcio é um exemplo. Pronto, então fale do irmão Lúcio aí. Vamos lá. Qual foi o exemplo do irmão Lúcio? E foi a única casa espírita que manteve pé, que manteve todo mundo bem, todos, não fechou. Passou comercial, vá. Não fechou de jeito nenhum, mas a garantia que eu tive foi da própria espiritualidade. Eu ia fazer a pergunta, mas ela se antecipou. Eu ia perguntar, foi da sua cabeça ou... Não. A espiritualidade mandou-se. Ele disse, pode manter aberto. Pronto, então aí quem passou à frente aí foi quem? Foi a religião, não foi? O concílio da espiritualidade passou à frente da ciência aí. Morreu alguém? Graças a Deus ninguém ficou doente. Os que morreram porque já vinham para cá mortos mesmo, né? É. Os que vinham para cá já estavam mortos. Já estavam. Então o que eu estou querendo dizer é que falta. Vamos pensar assim, vamos falar da medicina. Se nós tivermos um médico, que ele tenha um conhecimento espiritual, a gente vai se consultar com o médico, e o médico tem um conhecimento espiritual, tem vamos dizer assim, uma simpatia pelas questões espirituais. Vocês acham que seria melhor ou seria pior? Pessoal do fundo aí. Melhor, porque ele, o conhecimento espírita que ele tem, ele ia ajudar a pessoa fora do remédio, né? Muitas vezes que muita gente que vai do médico não é doente.
fundão. O pessoal do meio é aquele pessoal sensato do meio. No fundão é o pessoal que fica meio... Sim, desculpa, fala. Passar remédio e a pessoa não fica boa. Faz um monte de exame e não fica boa. Só fica... É verdade. É isso? É desse jeito. O pessoal do fundão é o pessoal mais tímido. É igual eu, que eu só sentava no fundão. O pessoal do meio é aquele pessoal mais... né? Eu sou tímida. Tá dando para ouvir aí, pessoal, o que Paulinha tá falando? Eu estou falando assim que antigamente a maioria dos médicos eram muito céticos em relação à espiritualidade, às orações. Hoje, graças a Deus, isso vem se quebrando. Os médicos hoje em dia estão mais abertos às questões espirituais, às orações. Tanto tem estudos feitos por eles mesmos sobre isso, o poder da oração. Existem vários congressos durante o ano todo que os médicos se reúnem com grupos espiritualistas, religiosos, para poder conversar sobre isso. E isso é muito bom, isso é um avanço muito grande. Porque lá atrás era muito sério. Muitos eram até ateus, outros não acreditavam em Deus, outros não achavam que a oração podia ajudar no procedimento ali, cirúrgico, por exemplo. Graças a Deus isso não pode. Até em São Paulo que tem um hospital psiquiátrico espírita. São Paulo não, é Belo Horizonte. Belo Horizonte. Pronto, e aí a gente começa a perceber que o que está sendo dito aqui no livro, este aqui do Evangelho, é o que verdadeiramente um dia acontecerá. E Jesus fazia as suas curas, não só as curas espirituais, mas as curas também materiais. E vocês acham que Jesus tinha conhecimento da ciência como um todo, não só da medicina, mas da natureza, de movimentar os elementos, de manipular as energias, de usinar energia? Jesus tinha todo este conhecimento. Jesus trazia todo esse conhecimento. É por isso que quando a gente resume Cristo à cruz, é porque verdadeiramente nós estamos ainda enraizados com a Igreja Católica. Que não tem problema algum ninguém gostar da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica, ela necessita que você veja um Cristo na cruz. Porque lá atrás ela mesma foi contra. E nesse mesmo conselho que eu falei da reencarnação, ela também não quis que entrasse no conselho de Nicéia. Ela não quis que entrasse também que o homem poderia ele mesmo alcançar a sua salvação. Ela queria deixar ainda que o homem só alcançaria a sua salvação na igreja. Então ela também deixou de fora que isso, como eu falei aqui, também vinha das ideias de Sócrates. Então a gente percebe que essas coisas, elas estão aí o tempo todo. Só que a gente só começou a lidar conta com elas após a codificação da doutrina. Mas ela estava aí todo o tempo. E, obviamente, naquela época, até a codificação da doutrina, as coisas eram escritas e faladas não muito espalhado. Então, quando se reúne tudo, o momento era favorável, obviamente, havia um planejamento espiritual, planejamento de Deus, é claro, dos espíritos superiores ali, o iluminismo, uma série de coisas que foi acontecendo para que isso... Porque uma coisa que acontece do nada, ela não é real. Nada é um produto pronto. Parabéns. As aulas de terça-feira. Ela necessita que venha, da mesma forma que eu falei na semana passada, que Moisés foi alicerçando para Cristo e depois o advento do Espiritismo, a mesma coisa do cristianismo, que veio surgir mais tarde. E tudo isso, quando a gente começa a entender, as peças vão se encaixando. Alguém já percebeu que quando você
sente alguma coisa, você não está bem de saúde, que você acaba tendo, vamos dizer assim, uma intuição do que acontece com você, claro que tem casos com exceção, mas você sente alguma coisa, mas você tem uma intuição do que está por vir. Eu conheço várias pessoas que tiveram sensações, até um último companheiro meu de trabalho, ele começou a achar que ele estava com uma doença grave, e ele realmente estava, porque o corpo dele começou a despertar ele para isso. Já aconteceu isso com alguém aqui, pessoal? Você começar a ter uma sensação de que algo está errado e que vai se manifestar, e que vai chegar ao ponto de adoecer. Já aconteceu isso com alguém aqui? Eu já passei por isso. Já passou por No isso? início da depressão, quando eu tive depressão. Sim. A senhora pode falar um pouquinho também sobre isso? Posso, eu comecei a me entregar à solidão, me entregar, e estava sentindo que aquilo, estava intuindo que aquilo ia me levar à morte. E quase me levou, realmente quase me levou à morte. Eu não cheguei à morte por causa que minha mãe me levou pro médico. Eu me fechei, né? Na depressão você se fecha. Eu me isolei, mas eu pressenti, nessa minha depressão, eu intuí minha morte. Eu estava ali mesmo, indo para o famoso fundo do poço. Pois é. Então, meus irmãos, Existe. isso existe, isso é sério, e essas coisas já foram reveladas para nós, mas quando nós reencarnamos, quando aqui chegamos, a gente esquece, mas essas sensações, essas percepções, elas ficam gravadas em nós. E o que você vivencia aqui nesta encarnação, ela tem uma ligação com as outras encarnações, e principalmente a sua última encarnação. Óbvio que há uma série de coisas que a gente não vai entrar aqui, mas falando assim, a grosso modo, há sempre ligações desta vida aqui com a anterior. Deu para entender isso? Por que eu estou falando isso? Porque nós devemos observar os sinais que o nosso próprio corpo vai dando. Antes da gente pensar em correr para qualquer lugar, tente observar o que está em você. Deu para compreender isso? Eu digo para qualquer lugar. Não é que é para deixar de ir no médico, na casa espírita, não é isso. Mas tentar observar em você mesmo. Certo, pessoal? Bom, então era isso que tinha para hoje. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos.